queria saber o seguinte, como é que o senhor vê esse cenário que a gente enfrenta hoje de violência nos estádios? Cada vez mais a família fica preocupada em levar seus filhos, sua família inteira para os estádios, com esse cenário de torcida organizada, né? Cada vez mais frequente. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que a gente tem que separar essas coisas. Tem que ficar bem separado. Eu acho que a violência, ele é muito mais fora do estádio do que a violência no estádio. Eu acho que a violência no estádio, inclusive a violência no estádio, ela é muito mais oriunda do que é praticado fora do estádio. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que torcidas organizadas do mesmo clube, torcidas organizadas de clubes rivais não, adversários, fora do estádio, provocam e geram uma série de violências que pode até refletir dentro do estádio. Se isso for efetivamente analisado como deve ser analisado, a proporção da violência no estádio ela é bem menor que a violência fora do estádio. E a violência no estádio, normalmente, ela é provocada fora do estádio. Então são torcidas que começam a confusão do lado de fora e isso acaba refletindo num jogo que esteja acontecendo? Não é só que começam antes do jogo. Elas geram a violência muito antes do jogo. Eu tenho um caso que é até emblemático. O caso de um jogo Vasco e Atlético do Paraná, numa outra cidade, que foi realizado em Santa Catarina, e que, na verdade, a torcida do Atlético, no seu site, avisou para que os torcedores, seus torcedores, não levassem mulheres e crianças ao estádio, já sabendo que iria ter confusão, que eles iriam provocar a confusão, e que acabou numa confusão generalizada, que teve interrupção da partida, etc., e que teve consequências graves. E eu posso citar inúmeras, que são provocadas antes. Por exemplo, um torcedor de um determinado clube, uma torcida organizada e de outro, eles marcam encontros para decidir a coisa na violência, que às vezes ocasiona até morte. Mas, por isso que eu disse que, e repito, que a violência fora do estádio ela é muito maior. Agora, isso pode ser evitado? É evidente. Ao se tomar conhecimento de que efetivamente isso aconteceu, de que há esses avisos para confrontos e etc., eu acho que é simples. A justiça tem maneiras de chegar e impedir, suspender, extinguir, porque isso, na verdade, isso não é torcida organizada. Porque a torcida organizada, ela é no sentido de fazer a festa, de promover a festa. Esses que se metem em confusão são baderneiros que vão ali com única... Infiltrados. Infiltrados, e até podem até levar outros que não sejam, mas são levados por esses baderneiros. Não é alguém que se deixa iludir pela paixão pelo futebol e acaba entrando... Não, deixa-se iludir por essas pessoas. Ela não é se iludir pela paixão do negócio de futebol.
Porque esses que estão lá, que estão lá infiltrados e que tomam conta, de repente, das torcidas, o que eles fazem? Isso é quase como uma catequese. Eles ficam dizendo que se no passado aquela torcida fez isso com um componente da outra, e que é necessária a vingança, e que é necessário o confronto, e que é necessário mostrar que ela não é mais fraca do que a outra, ou que ela não é mais frouxa do que a outra. E no final, o que acontece é isso. Quer dizer, instigando, né? Não, com certeza. Induzem. É evidente que tem torcedores, vamos dizer assim, torcedores do bem. A maioria. Que são na sua maioria, nessas torcidas organizadas. Mas as torcidas organizadas, inclusive, elas levam depois os torcedores anônimos, que não pertencem a essa ou aquela facção de torcida organizada, a também, de repente, participar dessas coisas. E aí sim, quando você diz de um pai não levar o filho ou a filha a um estádio, começa porque ele tem receio de levar a filha e o filho e ser agredido porque o filho e a filha estão usando, no trajeto para o estádio, estão usando a camisa daquele clube. E por isso que eu digo que a violência começa muito, muito mais fora do que dentro. No caminho para o estádio. Além da justiça que o senhor citou, que outra forma o senhor acha que essa violência pode ser combatida? Eu acho que só tem uma maneira, sinceramente, é que o combate definitivo a essa prática. E com sanções sérias. Eu acho que não há outra maneira. Não há o discurso de paz no estádio. Sinceramente, eu acho que isso não funciona. Pelo tempo que eu tenho, ele não funciona. Eu, por exemplo, sou um dos adeptos da paz no estádio. Sou adepto à paz no estádio desse tipo. E sou adepto no sentido de que cada torcedor do seu clube torça e promova a festa, porque o jogo de futebol sem uma torcida e sem a festa é um negócio não tem o mesmo sabor. Futebol é com torcedor incentivando o seu clube, incentivando o seu time a participar. Agora, por isso que eu não sou favorável à extinção da torcida organizada. Eu sou favorável à punição, porque hoje é muito fácil. A polícia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, policiamento, que isso é feito pelo GEP, ele tem identificados todos esses. Então, são identificados. Então, é simples. Estão identificados. É só aplicar sanções a eles, mas é que são sanções que eu acho que tem que ser, em alguns casos, até definitiva. Tem que ser sanção de banimento. O senhor citou punição, né? Algumas torcidas já foram proibidas de entrar por 6 meses, 1 ano em estádios. Mas voltam todos. Mas tem alguns casos, os casos que você tem de reincidência, tem que ser banimento. Mas não é a extinção da torcida, é o banimento desses que provocam essa violência. Entendi. O Tribunal de Justiça ele identificou esse problema que não é recente, mas vem acontecendo com mais força, vem sendo combatido com mais força há pouco tempo. E no dia 26 de junho, a gente vai fazer o primeiro encontro nacional pela paz no futebol. O que o senhor acha de criação desses eventos pelos órgãos que também cuidam, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, que também estão envolvidas nesse processo? O que o senhor acha da realização desses eventos para fazer pensar, fazer refletir?
Eu, sinceramente, eu acho que nós chegamos a um ponto que não é mais para refletir. Eu sou amplamente favorável a esses encontros, mas, sendo por parte da justiça, é no sentido da justiça que tem o poder, ela é que tem esse poder. Ela é de passar para esses órgãos, todos, começa pelo policiamento, e principalmente pelo policiamento, que ela vai exercer a fiscalização. E ela vai aplicar sanções que devem ser aplicadas rigorosamente. Você sabe que, vamos botar na prática. Eu, por exemplo, sou um dos pioneiros a apoiar uma coisa chamada GCRIM, que hoje mudou. Isso veio trazer um controle não só para as torcidas, mas até para os clubes. Por quê? Porque você tem a oportunidade de, ao acontecer um fato qualquer fora da normalidade, o torcedor jogou um objeto no campo, um torcedor invadiu o campo, um torcedor brigou no estádio com outro por essa, um torcedor porta um entorpecente. O policiamento resolve a situação na hora, que beneficia o clube, que vai, identifica quem provocou o ato de invasão, ou de jogar um objeto no estádio, ou aqueles que brigaram entre si, leva o GCRIM, que agora se chama Juizado Especial Criminal. Mas leva o Juizado Especial Criminal, está lá o juiz togado, só que eu acho, sem querer, quer dizer, isso é uma opinião, né? Eu acho que esse juiz, ele tem que ser mais severo. Ele tem que ser mais severo. Claro que o juiz tem que aplicar a lei, tem que ser dentro da lei, mas tem que se buscar alguma coisa que não permita que aquele que provoca uma coisa, 2 dias depois ele está lá. Quer dizer, não há, por exemplo, você, por exemplo, tem uma punição. Ele é determinados torcedores são proibidos de ir ao estádio. Mas, paralelamente, ao que me parece, tem uma obrigatoriedade deles comparecerem à delegacia mais próxima quando da realização desses jogos. Isso é conferido? Isso é acompanhado? Aí isso não é acompanhado. Aí de repente passa a punição dele 3 meses e está de volta, fazendo ou podendo fazer a mesma coisa que... A gente tem aí casos, eu não gosto de falar dos outros, nem nominar, mas a gente teve casos aí, por exemplo, que torcedor que foi incriminado lá fora e depois chegou aqui, estava aqui, foi incriminado de novo aqui e depois aqui também é incriminado uma terceira vez. Quer dizer, eu acho que isso é... Quando eu peço, é que tem que ter sanções severas. O que não pode acontecer, que isso é muito duro, porque a gente tem todo um cuidado nesse sentido, é que os clubes venham a ser penalizados. Muitas vezes, os clubes são penalizados perdendo seu mando de campo,
jogando sem torcida. Isso é uma penalidade ao clube por algo que não foi praticado, com a conivência do clube. Há denúncias que dirigentes de clube facilitam esses torcedores, mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Pelo contrário. E eu gosto, por exemplo, de facilitar que torcedores que efetivamente não têm o poder aquisitivo para ter o ingresso, de eu subsidiar esse ingresso. Mas fui obrigado agora a não dar qualquer tipo de ingresso, que é para não dar ao bom e ao mesmo tempo ao mal. Então, hoje a prática minha aqui no Vasco, por exemplo, é não dar qualquer tipo de ingresso. Muita gente argumenta que às vezes a pessoa envolvida na confusão é sócio torcedor e tem uma quantidade de ingressos de graça e tal. Mas é exatamente. E culpam o clube de ser conivente. Exatamente. Com esse tipo de coisa, né? Isso é o que se usa mais. Principalmente por parte do policiamento que constata realmente que essas torcidas conseguem ingressos com mais facilidade, ou de graça, ou ingresso subsidiado. Mas eu, diante dessas coisas todas que aconteceram, eu digo que eu sou favorável a que o clube possa subsidiar ingressos para torcedores que efetivamente não podem. Hoje você tem tem jogo domingo, quarta, domingo, Fica pesado. e pelo preço dos ingressos fica difícil. Mas eu, diante de todo esse quadro, eu eu decidi não dar mais qualquer tipo de ingresso e subsidiar qualquer um. E também tem outro agravante. Às vezes você dava esses ingressos para o torcedor, chamado da sócio-torcedor, ou etc., sei lá, o nome que queiram dar, e esses ingressos acabavam na mão dos cambistas. Os cambistas é que vendiam esses ingressos. Então, isso é outra prática. Nós tentamos aqui, mas é que a lei muitas vezes ela não permite que se faça determinadas coisas. Nós tentamos aqui baixar o preço do ingresso, um preço. Só que, por exemplo, a ideia nossa era cobrar o preço do ingresso do valor de uma meia. Ou seja, estender o benefício de uma meia para todos. O Ministério Público não concordou porque você tinha que vender meia da meia. Então, porque a lei diz que tem que ter a meia do preço, do menor preço. Mas era uma maneira de, sabe para que isso era? Para acabar com o cambista. Porque o cambista, ele recebia esses ingressos de meia entrada e vendia esses ingressos de meia entrada, porque vinham das próprias torcidas que passavam para esses cambistas, para vender esses ingressos a preço menor que o preço de uma inteira. E hoje o cambista é a coisa mais fácil de ser encontrada. Você nem acabou de... No primeiro dia que você começa a vender ingresso, já tem cambista. Você acha que a atuação do juizado do torcedor acaba, de uma certa forma, contribuindo para que não se tenha tantas irregularidades? Eu não tenho dúvida. Eu acho que o juizado, esse juizado especial, ele deveria dar uma determinação ao policiamento e, por exemplo, em relação a isso,
Em relação a outras coisas, eu sei o maior benefício. Em relação a cambista, dá uma determinação ao policiamento, prende eles todos. Prende eles todos. Talvez sejam muitos, não dê para levar para o juizado, passa no juizado e leva para a delegacia. Mas aí me desculpe a polícia e me desculpe o juizado. Aí a determinação, aí é o juiz entender que deve fazer assim e a polícia entender que deve cumprir a ordem do juiz. Então, são coisas que precisam ser ajustadas. Mas eu só reafirmo aquilo que eu digo que no discurso, se você não aplicar sanções severas, nós não vamos resolver o problema. O problema se resolve com sanções severas. Agora, é evidente que precisa ter o esclarecimento. Eu acho que, por exemplo, esses fóruns, essas reuniões, elas são importantes no sentido de que, do esclarecimento, que, olha, a partir de hoje, a coisa é para valer. Eu, por exemplo, leis devem ser cumpridas, não é? Em tese, devem ser cumpridas. Eu estou aqui só para amenizar o que eu estou fazendo aqui com você. Se você não tivesse me entrevistando, ainda mais para a justiça, eu já estava fumando meu charuto. Mas que você está me entrevistando para a justiça, e como tem uma lei contra o fumo, eu não estou fumando. Em ambiente fechado. Hein? Em ambiente fechado. Não, eu não estou fumando, porque estou te recebendo. Agora, quando é na minha casa, em ambiente fechado, a casa é minha, eu não estou te recebendo, eu estou lá, não há quem me impeça de fumar. Por exemplo, eu aqui, estou dizendo isso claramente, eu no meu gabinete, eu fumo quando não tem outras pessoas. O ambiente é fechado, mas eu fumo porque estou no meu gabinete. Agora, não recebo ninguém no meu gabinete sem avisá-lo. Eu aqui fumo. Aí eu sou contra o fumo. Eu não recebo no meu gabinete, recebo fora do meu gabinete. Mas é só para te mostrar, só para te dizer como é que eu amenizei aqui a entrevista que estou fazendo com você, só mostrando o que é a chamada aplicação da lei. Eu aqui sou, em termos de Vasco, em termos pessoais, idem, mas principalmente em termos de Vasco, para mim é a maior satisfação quando eu tenho a certeza que o juizado especial está aqui instalado, que eu me sinto como se eu tivesse protegido em relação ao que possa vir a acontecer. Então, eu acho eu acho que a finalidade dessa entrevista de você comigo é você saber qual é a minha opinião definitiva sobre esse problema nessa paz no estádio. Acho, começa por aí. Primeiro, o juizado especial é fundamental, e acho que nesses fóruns devem ser discutido e demonstrado que, a partir de determinado momento, sanções severas serão aplicadas. E fiscalizadas. Aí todo mundo sabe, não tem o que reclamar, está tudo certo. Se quiser, pode parar para atender. Não, tudo bem. Não deve ser para me dar nada, mas... Alô? Foi só para atrapalhar, filho.
Mas está bem? Tem mais? Não, eu só queria que você desse uma mensagem para aquela pessoa que parou de ir ao estádio, que deixou de ir tão frequentemente com a sua família. O que você diz para essa pessoa que está com medo de se locomover com a camisa? Deixa eu... Essa é uma mensagem de um torcedor que a única diferença que eu tenho é que eu sou presidente de um clube. Mas a minha maior satisfação, e acho que deve ser de muitos, eu agora eu sou pai, mas o pai de filho velho. Então, na verdade, eu sou avô. Então, a maior satisfação que eu tenho é de poder trazer os meus filhos, os meus netos, para ver um jogo de futebol do meu lado. Então, eu acho que, tomando conhecimento de medidas que vão ser feitas, que vão dar essa proteção tragam seus filhos ao estádio. Tragam seus filhos ao estádio. Eu acho que muita coisa mudou. Está mudando. E está mudando para melhor. E acho que deve ser. Tragam seus filhos, que não percam essa satisfação, esse gosto de quem gosta do futebol. Eu tive o prazer de levar meus filhos e estou tendo hoje o prazer de levar meus netos. Quer dizer, por acaso, os meus netos vão comigo normalmente aqui no meu estádio, no estádio São Januário. Que aí dirão aqueles que me ouvem, mas aí você tem toda a proteção. É verdade. É verdade. Mas eu já os trazia quando não era presidente do Vasco. Então, corria da mesma forma os riscos, mas pelo prazer de ter um menino desse desfrutando do prazer de uma partida de futebol. E acho que isso deve ser devolvido. E acho que, confiem que tem gente na justiça que está altamente interessado, não é pura e simplesmente na chamada paz no futebol, é que as pessoas possam se locomover para ir a uma praça esportiva e sem ter a preocupação da violência específica. Porque a violência, infelizmente, a violência é algo que nós temos no mundo todo. Quer dizer, você tem a violência, não é quando você está levando o teu filho a uma partida de futebol. Você tem a violência quando você está levando o teu filho ao colégio, você tem a violência quando você está levando o teu filho em qualquer outra situação, no caso de levar o filho. Mas aquela violência clara, direta, de você levar o teu filho a um campo de futebol e você já saber que você não vai se livrar desse ataque, eu acho que isso está acabando e vai acabar. Aí são os magistrados que vão decidir que todos aqueles que praticarem um ato desse tiverem a sanção severa, eu acho que a gente vai resolver o problema e vamos poder todos juntos estar participando de uma partida de futebol. Perfeito. Tá bom? Tá bom, querida? Muito obrigada.